Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Felizes estamos por mais uma vez estarmos aqui para mais uma pré-aula de escola dominical. Já tivemos aqui duas lições, a lição de número 1, a lição de número 2 e agora a terceira lição, que se trata onde tratamos em antropologia da natureza do ser humano. A primeira lição foi Adão, o primeiro homem. A segunda lição foi a criação de Eva, a primeira mulher. Ambas as aulas estão gravadas e já publicadas há semanas aqui no nosso canal, onde você agora está me acompanhando. Não foi inscrito, se inscreve e compartilhe com os seus irmãos, porque nós estamos aqui para mais uma aula de escola dominical. A lição que estamos estudando da CPAD, as lições bíblicas do primeiro trimestre de 2020, e a nossa lição tem o título de A Natureza do Ser Humano e será ministrada nas igrejas no dia 19 de janeiro de 2020, ano que estamos vivenciando. A nossa lição, nossa revista, no geral, tem um tema, que é a raça humana, origem, queda e redenção. Nós paramos sobre a criação da mulher, a irmã Eva, a primeira mulher. Lá nós estudamos tanto a tipologia de Eva em relação à igreja e Cristo, quanto também estudamos a respeito de sua posição diante do cristianismo e diante do judaísmo antigo. Como a Bíblia, nos tempos bíblicos, era vista a mulher e como Cristo, em que posição Cristo a colocou. Também falamos sobre a questão de ser dois sexos distintos, masculino e feminino, porém, aos olhos de Deus, completamente iguais. Iguais como seres humanos, mas diferentes nas funções para as quais eles foram criados, para as quais eles foram feitos. Lá também aprendemos a respeito de como Deus criou o homem, como Deus criou a mulher nas outras aulas que tivemos. Aprendemos sobre o Éden, a estrutura do Éden, sobre a ideia do Éden, sobre a questão de ter ou não ter dois Édens, segundo as Escrituras. E nós estudaremos agora, neste exato momento, a partir daqui, nós haveremos de estudar a respeito da natureza desses seres humanos. Sua natureza, que já foi explicada aqui à luz das Escrituras nas lições passadas. Eu acho que na lição de número 1 nós já falamos sobre a natureza antes da queda. Agora vamos falar da natureza da estrutura humana. O homem ele é feito da parte material e imaterial. O homem é tricotômico, dicotômico. Ou será que a outra doutrina que explica sobre a antropologia, chamada de monismo, teria ela a verdadeira razão? Vamos estudar agora, então, a natureza do ser humano. Prepara a sua revista. O material que nós usamos é a revista dominical da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, pois é uma doutrina pentecostal, baseada nas nossas doutrinas sagradas pentecostais. Não temos aqui a pretensão de apenas ler a lição, falamos isso em todas as aulas, mas queremos aqui trazer subsídios, trazer entendimentos adicionais dentro da matéria teológica que se está estudando no trimestre. Mostramos aqui em nosso painel aquilo que você precisa saber, precisa ver do que estamos explicando. Fique bastante atento, porque a nossa aula de hoje está muito grande, tem muita coisa para a gente conhecer, para a gente explicar, passar para os irmãos e relembrar também o amigo professor. Então vamos lá, em nome de Jesus, iniciando esta aula. Esta lição, ela tem um texto áureo. O texto áureo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo de número 23, texto base para a natureza do ser humano na doutrina de antropologia, na matéria de antropologia bíblica. Também já explicamos o que é antropologia na primeira aula. Aqui temos o texto áureo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. O nosso texto áureo
o nosso texto áureo traz uma das bases principais da doutrina antropológica. A verdade prática da nossa lição é a seguinte: nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, devem ser plenamente consagrados a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Estudamos sobre a imagem e semelhança do homem em relação a Deus, pois o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Nós estudamos nas lições passadas, na primeira e na segunda, se essa semelhança e imagem é nos aspectos físicos ou se não é nos aspectos físicos do homem. Então é necessário que você que não tenha visto, retorne lá para as nossas primeiras lições, tá? E dê uma olhada lá, porque isso é muito útil para entender todo o resto da lição, que estará sendo estudado nesses 3 meses, aí quase 3 meses ainda faltando, das nossas lições dominicais do primeiro trimestre de 2020. O nosso canal, ele também traz dicas de literaturas, e nós queremos que você dê uma olhada nas nossas playlists, onde nós temos exibindo aqui mais de 30 bíblias de estudos diferentes, as melhores, que consideramos melhores, também teologias sistemáticas, dicionários teológicos, dicionários bíblicos, dicionários enciclopédicos, enciclopédias bíblicas, comentários bíblicos, entre tantos outros materiais que nós damos dicas aqui, estão no canal. Se você chegou agora através das aulas de EBD, procure também conhecer as outras coisas, outras programações que temos aqui no canal, tá bom? Deus abençoe você. Nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Gênesis, no capítulo 1, dos versículos de número 26 ao 28, e depois no capítulo 2 de Gênesis, no versículo de número 7. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo de número 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, que você deve ler, evidentemente, que na sua classe, com a Bíblia Sagrada. Objetivos específicos. A nossa lição tem objetivos específicos em cada tópico, e um objetivo geral e um ponto central. Os objetivos específicos são: no primeiro tópico, nós temos que mostrar a complexidade do ser humano. No segundo tópico, nós temos que elencar as características do corpo humano. No terceiro tópico, nós temos que destacar a alma como nosso elo com o mundo exterior. No quarto tópico, nós temos que relacionar o espírito com o nosso contato com Deus. Esse é o nosso trabalho para esta lição. Temos também alguns objetivos gerais. Expor que o corpo, a alma e o espírito constituem a natureza do ser humano. Esse é o nosso objetivo geral. Precisamos entender que corpo, alma e espírito constituem a natureza do ser humano. Temos um ponto central ainda, que é o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. Bom, sobre essa questão de ser corpo, alma e espírito, nós temos na teologia alguns pontos a destacar. Como disse, nós trazemos questões adicionais à lição. Lemos também a lição, mas trazemos assuntos adicionais à lição. Então, como forma introdutória, nós vamos compreender o seguinte: nós defendemos que o homem é espírito, alma e corpo que compõem a sua natureza. Mas há vertentes da teologia onde os teólogos eles discorrem sobre outros pontos de vista sobre a questão bíblica da natureza humana. Alguns
existem 3 bases bastante conhecidas na teologia. A primeira visão que existe na teologia é sobre a dicotomia. Na dicotomia, os seus ensinadores ensinam que o homem é composto apenas de alma e corpo, ou seja, corpo e alma. Isto é, apenas 2 substâncias, por assim dizer. Apenas 2 partes, dicotomia, 2. Nós teríamos apenas 2 partes, alma e corpo, não tendo uma terceira, o espírito. A outra é, no entanto, o monismo. O monismo ele é mais defendido pelo adventista do 7º dia. Entre outras igrejas, o monismo é defendido principalmente por eles. Segundo essa teoria, essa tese teológica, monismo, o homem não teria a alma, uma parte espiritual, imaterial e imortal do corpo. Por eles pregarem a mortalidade da alma, eles acreditam que o corpo, a alma e o espírito é apenas uma coisa só. Segundo eles, quando o homem falece, a alma morre junto com o corpo, porque a alma é o corpo. A alma seria o fôlego de vida do corpo, a vida, a existência, a animação do corpo. E não seria uma parte imaterial do ser humano. Segundo o monismo, então, quando alguém está morto, não tem consciência após a morte, pois estaria ele apenas no túmulo, aguardando a ressurreição do último dia. Essa é a posição monista. A outra posição, que é a que defendemos, é a tricotomia. Na tricotomia, como começa se dizendo de 3, nós acreditamos que o homem é espírito, alma e corpo. Na dicotomia acredita-se que a alma é a parte material do homem e o corpo a parte material. Acredita-se na dicotomia que a alma é imortal, o corpo é mortal. Todos os 3 casos acreditam na ressurreição do último dia. Todos os 3 casos acreditam também na existência do corpo. Mas apenas o monismo não acredita que a alma é a parte imaterial do ser. Mas nós acreditamos na tricotomia, que é o que a Bíblia realmente ensina. Vemos biblicamente que o homem é tricotômico, espírito, alma e corpo. Estudaremos nessa lição as 3 partes humanas, espírito, alma e corpo. O corpo, a alma, o espírito, portanto, forma este homem integral. Estas 3 partes compõem um ser humano. Essas 3 partes nós temos textos na Bíblia que comprovam a tricotomia. Por exemplo, o texto áureo que nós lemos aqui na nossa lição de 1 Tessalonicenses 5, versículo de número 23, que diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e tanto o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Então olhe o texto definindo, olhe o texto distinguindo espírito, alma e corpo de cada parte desse ser. Nós acreditamos, então, na tricotomia como sendo a posição bíblica. E este não é o único texto. A Bíblia também manda ser santo o espírito, alma e corpo. Não temos, e mais na frente vamos falar desse texto, não temos nas Escrituras nenhuma possibilidade para o monismo e nem para a dicotomia. O caso do monismo é porque eles têm observado alguns textos que eles interpretam de modo literal. Por exemplo, o texto de João, capítulo 11, quando Jesus diz aos seus discípulos: o nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Eles acreditam então que se tratava do corpo como um ser integral. Quando diz dormir, eles acreditam que também esteja relacionado à alma. A alma do homem supostamente dormiria no sepulcro. Mas não é isso que Jesus diz. Jesus, quando fala do descanso do corpo em relação a Lázaro, do descanso de dormir, está falando em relação à morte de Lázaro, e isso diz respeito ao corpo e não à alma. Por isso vemos que quando os discípulos não compreenderam e disseram: Senhor, se dorme estará bem, a resposta imediata de Jesus foi: Lázaro morreu. Então Jesus estava demonstrando que ele não estava falando do suposto descanso da alma, que seria a mesma coisa que o corpo, mas estava falando apenas do corpo. Ali não há margem para dicotomia, porque não está se tratando nem mesmo de tricotomia. Ali apenas está citando a morte de alguém.
Lázaro, está explicando que Lázaro morreu e o Senhor iria trazê-lo de volta, tirando-o da morte. Não temos na Bíblia nenhuma coisa que possa indicar o monismo e nem a dicotomia. No caso da dicotomia, é feita uma confusão entre a palavra alma e a palavra espírito, e às vezes isto é confundido até mesmo quando as pessoas entendem mal à luz dos originais hebraico e grego da Bíblia Sagrada. No caso, às vezes a alma aparece como sendo o indivíduo, outra vez a alma aparece como sendo a parte imaterial do ser, chamada de espírito, porque ela é um ser espiritual. Outra vez a Bíblia faz distinção de distinguir as três partes, corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, como vimos no texto de Tessalonicenses que acabamos de ver. Essas doutrinas, essas teorias, precisam ser analisadas à luz das Escrituras. E analisando-as e comparando-as com as Escrituras, observamos se a tricotomia a posição ideal segundo as Escrituras Sagradas. Fiquemos, pois, com o que a Bíblia diz. O homem é espírito, alma e corpo, e por isso ele precisa de santificação no seu espírito, alma e corpo. Esta é a posição bíblica a respeito da natureza humana, a antropologia humana. Vamos para a nossa introdução da nossa lição? Na nossa introdução está escrito: na aula de hoje estudaremos as partes que constituem a natureza humana. Veremos que o nosso ser, em virtude das partes que o compõem, e de tal forma maravilhoso, que chega a ser inexplicável. Além da substância física, o corpo, possuímos também uma substância imaterial, o espírito e a alma. Habilitou-nos Deus assim a relacionar tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. O objetivo desta lição não é apenas explorar a natureza humana, mas levar você a consagrar inteiramente o seu corpo, a sua alma e o seu espírito ao Criador e mantenedor de todas as coisas. Esta então é a nossa introdução da nossa lição de número 3 da nossa querida revista de escola dominical. Nós temos então o ser humano tripartido, espírito, alma e corpo. Alguns teólogos, inclusive, usam a triunidade humana para fazer uma comparação com a trindade divina, dizendo que é uma das coisas que somos semelhantes a Deus. Deus é espírito, alma e corpo, uma só pessoa, subsistente em três. Nós somos três partes, mas um só indivíduo. A diferença, evidentemente, que o Senhor nunca morre, não separa-se de ninguém. Também é necessário deixar claro que isso é apenas um comparativo e não diz respeito a afirmar que o Senhor Jesus que Deus tenha uma alma, que Deus seja dotado de um corpo. Não temos isso nas Escrituras. Temos, porém, nas Escrituras, em 1 Timóteo 2,5, que Jesus está em forma de homem, porque diz que ele é mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso diz respeito àquilo que ele recebeu aqui, ao encarnar num corpo de uma virgem. Vamos para o nosso primeiro tópico. A complexidade do ser humano. O primeiro subtópico fala a natureza de Deus. Ao contrário do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza. Por essa razão, ele foi definido pelo próprio Filho como sendo Espírito. Em João 4,24 diz que Deus é Espírito. Isso significa que para existir, o Senhor não necessita, como nós, de uma natureza composta de corpo, alma e espírito. O Todo-Poderoso define a si mesmo como aquele que simplesmente é: eu sou o que sou. Ele existe por si mesmo. Deus não precisa de forma alguma de ajuda, apoio para existir. Deus é 100% espírito. Não está preso a tempo, não está preso a local, não está preso a circunstância. E aqui vai um glória a Deus que você deve dar aí, porque isso significa dizer
que o Senhor está acima da circunstância que você vive, acima do tempo que você está vivendo, acima da tempestade que você está passando. O Senhor sempre está acima, porque Ele não tem o tempo como nós, o Kairós, o tempo de Deus é completamente diferente do tempo do homem. Deus entende as coisas diferentes, Deus conhece todas as coisas diferentes, Deus sabe de todas as coisas, Ele está sempre além e nós sempre aquém daquilo que Ele é em sua majestade santa. Então fica claro que o Senhor, no momento certo, se levantará sobre esta tempestade e agirá em seu favor. O segundo subtópico fala da natureza dos anjos. Vamos fazer um comparativo entre a natureza do homem e a natureza dos anjos. O texto sagrado nos ensina muito sobre os anjos. Os anjos são seres criados e finitos. Os anjos possuem igualmente apenas uma natureza. Eles são descritos como espíritos, em Hebreus 1,14, e, diferentemente de nós, não se reproduzem através do sexo. Jesus disse que na eternidade nós seremos como os anjos, isto é, não se casam nem se dão em casamento. Tal expressão não significa dizer que teremos asas como anjos, seremos iguais aparentemente como os anjos. Não, mas que estava apenas tratando de casar ou não casar, reproduzir ou não reproduzir. Não teremos a capacidade reprodutiva como os anjos não possuem. Mas os anjos possuem uma constituição só, são apenas espíritos. Enquanto o homem é espírito, alma e corpo. Deus também é apenas espírito. Embora anjos não sejam divinos, sejam apenas criaturas, mas eles também são seres completamente espirituais. A natureza dos homens, subtópico 2, subtópico 3, aliás. Já os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como duplamente física, o corpo, e uma espiritual, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Para vivermos neste mundo, necessitamos de nossa natureza completa. Se uma apartar-se da outra, morremos. Quando a natureza física, quando a natureza, isto é, quando a parte espírito, a alma, se afasta do corpo, nós simplesmente perecemos. Nós dependemos, para viver aqui, dependemos de estar com o nosso corpo sendo portador da nossa alma. Portador da nossa alma. Por exemplo, há um texto de uma grande mulher de Deus nas Escrituras, que morrendo ela, diz a Bíblia que no momento do parto, a alma estava saindo dela quando ela deu o nome do seu filho. A alma estava saindo dela quando ela deu o nome de filho da aflição. Foi aí que a Bíblia está aí, um momento em que a Bíblia está fazendo a prova, a comprovação de que ao morrer o corpo, há uma parte imaterial do ser que sai do ser humano e vai para a eternidade. Isto é, nós somos compostos de parte mortal e parte imortal. Isso não é mitológico, isso não se trata de mitologia. Pelo contrário, isso se trata de uma realidade das Escrituras Sagradas. Então, resumindo o tópico que nós acabamos de ler, a natureza do ser humano, então, é distinta tanto em relação a Deus quanto em relação aos homens. Nós fomos criados de uma maneira completamente distinta em relação à natureza espiritual dos anjos e à natureza divina. Natureza não aqui no sentido de caráter, mas no sentido de condição, no sentido do ser em si. Deus não é espírito, alma e corpo. Embora uma pessoa subsistente em três pessoas, que chamamos de unidade composta, porém nós somos, na verdade, diferente dele, nós somos espírito, alma e corpo, porque também possuímos uma parte material. Já que estamos estudando tricotomicamente, então nós vamos fazer uma análise de cada parte da tricotomia humana. Nós vamos começar falando sobre o corpo, as características do corpo. O corpo humano tem as seguintes características: materialidade, visibilidade e mortalidade. Essas são as partes do corpo humano. Na materialidade, ao contrário dos anjos, seres espirituais, criados de uma só vez pela palavra divina, o homem é um ser material e físico. Desde a sua criação, o ser humano vem reproduzindo-se
e enchendo, povoando a terra, cumprindo a ordem divina que está lá no livro de Gênesis: crescei, multiplicai-vos, povoai a terra, enchei a terra. E essa ordem dada também ao homem, inclusive antes de pecar, como nós vimos lá na primeira lição lá atrás. O corpo tem visibilidade e o corpo tem tangibilidade. Nós não somos seres espiritualizados. Fisicamente, e claro que todos nós sabemos disso, somos matérias, somos palpável, somos tangíveis. Nós também somos visíveis. Podemos ser vistos e podemos também ser contactados. O homem também, no entanto, possui mortalidade. A parte física do homem morre. A parte física corporal do homem morre. Existem 3 tipos de morte segundo as Escrituras. Quantos tipos? 3 tipos de morte segundo as Escrituras. A morte espiritual, que nos afasta de Deus. Lá no Éden, esta morte ocasionou as outras mortes. Também temos a morte física, que nos separa daqui da terra. E temos a morte eterna, que nos separa de Deus agora de um modo perpétuo, nunca mais tendo oportunidade de ter de novo comunhão com o Senhor. Não havendo mais livre-arbítrio, nem nada de nenhuma condição que se possa, pois não há outro sacrifício que possa salvar a não ser de Cristo, e os que lá estão no inferno, eles negaram esta condição, esse decreto divino de ser salvo apenas pela graça. Uma questão para se declarar, deixar bem claro, é que a palavra morte significa literalmente separação. Na morte física, separa-se do corpo, do mundo, das pessoas, separa-se de tudo aqui. Na morte espiritual, há uma separação entre Deus e o homem. Todos pecaram, destituídos, afastados estão da glória de Deus. Refere-se a uma morte espiritual. Também a morte espiritual é referida quando a Bíblia diz que o que faz separação entre mim e vocês são os seus pecados, são os vossos pecados. Então, a morte espiritual existe. Existe também, então, a morte eterna, a separação eterna de Deus e de tudo aquilo que seria concedido através da graça divina, o grande dom da salvação. Então, existe isto para se considerar. Se não fosse o caso do pecado, não haveria a morte física, né, a morte espiritual e menos ainda a morte eterna. A mortalidade na eternidade, a palavra morte eterna, não diz respeito ao aniquilacionismo da alma, mas apenas no sentido de separação do homem de Deus. Assim como ele se separa-se aqui, mas continua existindo do outro lado. Segundo as Escrituras, há uma diferença entre a morte e a vida eterna. A morte eterna é porque está separado de Deus. Ele apenas existe, mas não tem vida em Deus. Para Deus ele está morto. Em relação à vida eterna é um pouco diferente, totalmente diferente, porque ele não apenas existe, ele está vivo diante de Deus. Ele tem vida em Deus. Então o homem também é mortal. Essa mortalidade não existiria se não fosse a queda do homem. Pergunta-se muito se os animais e o homem morreriam sem o pecado. Certamente que não. O sofrimento, a velhice, as doenças, o pecado, a morte é fruto do pecado. É consequência do pecado. Por isso o texto da Bíblia diz assim: do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Porque na verdade o homem é completamente culpado. O apóstolo Paulo escreveu que todas as coisas que existem comprovam uma verdade sobre Deus, para que o homem fique inexcusável. Não tem como se desculpar diante de Deus. É o que a Bíblia Sagrada nos afirma. Portanto, o homem é mortal fisicamente, falando aqui do corpo, e o homem também tem um corpo visível. Uma prova de que Jesus ressuscitou foi a visibilidade do corpo e a materialidade do seu corpo. Isso nós vemos também no homem. A ressurreição dos vivos, seres humanos, a ressurreição dos mortos em Cristo, terá as mesmas características semelhantes à ressurreição de Cristo. Ele é a primícia dos que dormem. Mortalidade. Apesar de material, o corpo humano foi criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre. Se não fosse o pecado, Adão e Eva estariam hoje entre nós.
mas por causa de sua desobediência morreram. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O homem, portanto, foi criado imortal. O homem foi criado imortal, passou a ser mortal com o pecado, mas a Bíblia deixa claro em 1 Coríntios 15, o capítulo da ressurreição, que hoje somos mortais, mas um dia seremos revestidos de imortalidade. Haveremos de ser imortal, como nosso Senhor ressuscitou, está à direita de Deus Pai e é imortal. Assim também o seremos, sem dúvida alguma. A alma. A alma é o nosso elo com o mundo exterior. Existem teologicamente algumas teorias a respeito da origem da alma. Para alguns platonistas, a alma ela é preexistente ao ser. Alguns acreditam que a alma existia antes de Adão e existe antes de nascer na concepção. Outros acreditam que a alma, isso é chamado de traducionismo. Alguns defendem que a alma ela passa a existir no momento da concepção, sendo gerada pelos pais do indivíduo durante a reprodução. Mas, na verdade, nós ficamos com aquilo que a Bíblia diz. A alma é um ser criado por Deus. O teólogo Meyer Pilman, o judeu que escreveu uma das mais antigas teologias sistemáticas introdutórias aqui no Brasil, e já indicamos muito essa introdução aqui no canal, ele escreve, eu gosto do conceito dele sobre este assunto, quando ele escreve dizendo que há uma cooperação divina na concepção com o casal e a existência da alma. Deus traz a alma ao indivíduo no momento da concepção. Alguns começam a dizer, olha, se a origem da alma não for conceptiva, ou seja, não vem na concepção, então Deus cria a alma no momento da criação, no momento da concepção humana, então significaria dizer que Deus cria um ser perfeito, que o pecado vai macular depois? Como pode ser? É verdade, na verdade pode ser sim, pois Deus também criou o homem imortal, perfeito, bélico, sem pecado. Mas o homem veio a cair, Deus não o criou imperfeito, Deus o criou santificado. A mesma coisa com os anjos que caíram, abandonaram sua posição. Eles também, de igual forma, eles também foram criados sem máculas, sem pecados, mas eles decidiram, optaram por pecar. A natureza humana acaba contaminando, o pecado vindo, o chamado pecado original dos nossos primeiros pais, vem até nós, no momento da concepção é passado para o ser humano, contaminando o espírito, alma e corpo do ser humano. A origem da alma, então, é Deus. Não é a concepção e não é a preexistência. O homem não é preexistente, Deus não criou a alma antes de existir no corpo. A alma só passa a existir no momento da concepção. A Bíblia ensina isso e nós devemos, como sempre dizemos aqui, permanecer com a Bíblia em primeiro lugar. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a lei, o livro da lei geral é a Bíblia Sagrada e nós devemos nos manter na palavra de Deus. O nosso elo com o mundo, a nossa alma. Só viremos a entender claramente a nossa natureza espiritual se aceitarmos esta proposição: espírito e alma são inseparáveis. A partir daí veremos a alma como a janela através da qual acessamos o mundo exterior. Nesse sentido, a morte física é a separação entre a alma e o corpo. O espírito, a alma do homem se comunica com este mundo através do corpo. O espírito do homem se comunica com este mundo através da alma e do corpo. A alma é o canal pelo qual nós animamos o corpo, temos o corpo vivo e nos comunicamos com o meio externo. Alma e espírito são inseparáveis. Segundo as Escrituras, como somos espírito, alma e corpo, alma e espírito são partes inseparáveis. Em nosso ser, alma e espírito acham-se tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhes a junção. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia Sagrada fala sobre que eles são inseparáveis, mas há uma divisão entre eles. Isto é, há um momento em que o corpo começa
termina a alma, começa o espírito. Isso nós vemos nas Escrituras. Vamos ver o texto? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja que há uma divisão entre alma, espírito e corpo, mas o corpo, a alma e o espírito separam-se do corpo, mas o espírito é inseparável da alma. Quando falecemos, a alma e o espírito vão inseparavelmente para a eternidade. Conforme veremos, a alma e o espírito formam a nossa substância imaterial, e cada um deles tem uma função específica em nosso ser. Subtópico 2. A alma é a janela para o mundo exterior. Através da alma, o ser humano se expressa e tem acesso ao mundo que o cerca, evidentemente que através do corpo. Para que isso seja possível, a alma serve-se dos órgãos sensitivos, que é o que está no corpo humano. E por intermédio destes, o homem carnal deixa-se atrair pelas concupiscências da carne e dos olhos. Por isso o Senhor decreta a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. É um decreto divino. Porque a alma é contaminada, né? Através dos sentidos do corpo, ela acaba pecando, sendo contaminada. O pecado começa na alma e contamina o espírito e o corpo. Por isso o apóstolo recomenda a completa santificação do nosso ser em 1 Tessalonicenses, que nós lemos no texto áureo da lição, capítulo 5, versículo 23, vale a pena relembrar. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, mesmo assim, há uma separação da alma e do corpo no caso da morte, do falecimento. Tópico 4. O Espírito e o nosso contato com Deus. O que é o Espírito? O Espírito, em termos simples, compõe, juntamente com a alma, a parte imaterial do ser humano. Embora distintos um do outro, não podem separar-se. Somente a palavra de Deus, como já vimos, é capaz de alcançar a divisão entre ambos, espírito e alma. Em virtude de suas faculdades, o espírito humano atua como a sede de nossas afeições espirituais. O elo entre o nosso corpo e Deus. Como funciona? Por meio de nosso espírito, é por meio dele que nos comunicamos com Deus. Foi em seu espírito, portanto, que João recebeu a revelação do Apocalipse. Paulo, no serviço missionário, estava no espírito, em comunhão com Deus e com os irmãos. A sede da nossa comunhão com Deus. O espírito é a sede da nossa comunhão com Deus, sem sombra de dúvida. Eu preparei aqui um trabalho aqui, algo que eu quero mostrar para você. Uma ilustração sobre o trabalho do Espírito na alma, no corpo, na alma e no espírito do homem. O trabalhar do Espírito Santo no corpo, na alma e no espírito do homem. Veja só, eu vou pôr na tela aí para você ver. O homem é em 3 partes, não é isso? Nós somos corpo, alma e espírito. O texto que eu quero explicar para vocês está em Hebreus, que nós acabamos de citar, né? O livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo de número 12, que nós estávamos falando há pouco, ele traz o seguinte texto assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então vamos dar uma estudada sobre isso, baseado nesse texto de Hebreus que ora acabamos de ler. O ser humano possui as seguintes características. O ser humano é dotado de corpo. No segundo quadro aí que você está observando na sua tela, você possui o círculo da alma. Então essa é a parte alma do homem.
Depois nós temos a parte espírito do homem, o mais profundo do ser humano. Este é o lugar de elo de comunhão do homem com Deus. Agora então, nós temos, vendo em visão panorâmica, no quadro geral, nós somos corpo, alma e espírito. Vamos observando de Hebreus 4:12 que há uma divisória. O corpo, a alma e o espírito possuem divisões pelo risco dos círculos que você está observando aí representados. Quando o Espírito de Deus trabalha na vida do homem, o Espírito Santo faz a seguinte obra. Primeiro, em Marcos 16:15, o Senhor Jesus ordenou que a igreja pregasse o Evangelho a toda criatura. Então o Senhor começa da seguinte forma: para alcançar o espírito do homem, a alma e o corpo, primeiro acontece a pregação. Em Marcos 16:15 a Bíblia diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quando você fala do Evangelho, quando o ser humano ouve o Evangelho de Cristo, primeiro o Espírito Santo trabalha nesse primeiro campo. O Espírito Santo trabalha vindo ao ouvido do homem, que é no seu corpo, como está descrito aí no nosso quadro ilustrativo. Primeiro, o Evangelho vem até o corpo do homem através da sua audição. Ao chegar no ouvido do homem, o Senhor então vai trabalhar na vida do homem, no interior do homem, em relação ao que ele escuta, para que ele ouça a palavra, para que ele compreenda a palavra. Primeiro, na sua audição. Em João capítulo 16, versículos 8 a 11, vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada. Depois que a pregação é feita, o Espírito Santo vai, ao falar ao ouvido do ímpio, o Espírito Santo vai convencê-lo da necessidade de se render a Cristo. 16, 8 a 11, o texto sagrado nos afirma assim: e quando o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em Deus. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Depois de ter acontecido o alcance da audição do pecador, nós temos finalmente os sentimentos do homem, a sua personalidade, que está aí mostrado na ilustração como o círculo da alma. Na alma nós temos os sentimentos da personalidade. Nós temos então Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que a Bíblia está dizendo em Romanos 12, 2 é que há uma transformação pelo entendimento. A transformação é feita pelo entendimento. Após então ter chegado ao ouvido pela pregação e alcançado o entendimento do indivíduo através do convencimento do Espírito Santo, finalmente o Espírito Santo consegue penetrar a sua palavra na área mais íntima do ser, como vemos no nosso quadro de ilustração, que é no espírito do homem, a sede do ser, de ligação, de comunhão com Deus. Este objetivo é o que o Espírito Santo quer alcançar no homem. Em Romanos capítulo 8, versículo de número 16, é o texto que nós temos aí que comprova esta verdade. Romanos capítulo 8, versículo de número 16. Uma vez tendo alcançado o Espírito do homem, a santificação passa a ser completa. Diz o texto sagrado de Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora que chegou e alcançou o nosso Espírito, nós temos uma testificação, um testemunho do Espírito de que somos mesmo filhos de Deus. Fomos adotados em Cristo, somos transformados por Cristo. E o resultado, sabe qual é o resultado? O resultado está registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, que foi, queridos, o texto áureo da nossa lição, onde o texto sagrado também diz, como nós vimos aí
durante o início da nossa lição sobre a natureza humana, sobre o trabalhar também do Espírito na natureza humana. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. O ser humano se torna integral. O Espírito Santo transforma ele em um único ser, a chamada nova criatura. O Espírito Santo habita no corpo, passa a morar no corpo, mas domina tudo. Domina corpo, espírito, alma, todos os sentimentos, todos os sentidos estão cativos a Cristo. Tudo fica absolutamente cativo a Cristo. O resultado deste trabalho do Espírito vai culminar naquilo que a Bíblia chama em Gálatas, no capítulo de número 5, do fruto do Espírito. Quando o homem está nas obras da carne, não acontece isso. O Espírito não acha oportunidade para entrar no íntimo do crente. O Espírito não acha alguém que dê ouvido à sua palavra. Então a palavra não repousa. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela deve ser pregada, ela tem que ser anunciada. E o Espírito utiliza para convencer o homem. Talvez você que está há muito tempo servindo a Deus e não consegue santificação, é justamente porque você talvez não tenha compreendido isso. O Espírito Santo quer alcançar a tua audição. Dê ouvido ao Espírito. Se hoje ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, como Israel no deserto. Então, ao ouvir a voz do Espírito, ceda a voz do Espírito. Ele vai vir ao ouvido teu, ele vai alcançar a tua alma, ele vai encher o teu espírito e ele vai te transformar em uma pessoa plena, em uma integralidade total. E isso te fará conhecer realmente qual é a verdadeira felicidade, uma vida em plena comunhão com Cristo. Então, o espírito do homem é o elo de ligação com Deus. E é ele que o Espírito Santo alcança, através dele que o Espírito Santo se comunica e faz a sua obra, o seu trabalho. Concluindo, o homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Por essa razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação. Não devemos nos santificar parcialmente, mas o Espírito de Deus nos santifica, espírito, alma e corpo, fazendo-os serem todos santificados ao nosso Deus. Espero que esta lição também tenha sido útil para você, esta videoaula tenha sido útil para você. Comungue com o teu professor, com os seus colegas de classe sobre a lição que nós acabamos de estudar. Vá à escola dominical, cobre ânimo e vá buscar o conhecimento, o estudo da palavra de Deus. Tem muito crente que não gosta de escola dominical, está comprando livros para, de modo irresponsável e sem sabedoria, está estudando. Vá para a escola dominical, aprenda com os irmãos que têm mais tempo de fé do que você, e você vai se edificar, vai ter um norte espiritual em sua vida. E como diz um dos grandes teólogos da nossa nação, quem lê mais, conhece mais e fundamenta melhor as suas ideias. Deus continue te abençoando, se inscreve no canal, curta-nos em nossas redes sociais, nos compartilhe os nossos vídeos, deixe o teu like. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Até a nossa próxima aula, vídeo ou lives que nós sempre aparecemos aqui ao vivo. Deus continue abençoando você.